Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um tópico fascinante e super importante no mundo da radiologia: geradores e transformadores de raios X. Pode parecer um tema complexo, mas prometo que vamos descomplicar tudo para vocês. Se você é estudante da área da saúde, um profissional experiente ou simplesmente um curioso sobre como a tecnologia médica funciona, este vídeo é para você. Então, prepare-se, porque vamos explorar o coração das máquinas de raios X. Para começar, vamos entender o básico. O que é um gerador de raios X? Pense nele como o motor do equipamento. Sua principal função é fornecer a energia elétrica necessária, com a voltagem e a corrente corretas, para que o tubo de raios X possa produzir a radiação. Sem um gerador eficiente, não teríamos imagens diagnósticas. Ele pega a eletricidade comum da tomada, que geralmente tem uma voltagem baixa, e a transforma em uma voltagem extremamente alta, necessária para gerar os raios X. Dentro desse sistema, temos dois componentes-chave: o transformador de alta tensão e o transformador de filamento. Vamos falar primeiro do transformador de alta tensão. A missão dele é elevar a voltagem da rede elétrica de, digamos, 220 volts para algo entre 25.000 e 150.000 volts. Essa diferença de potencial elétrico gigantesca é o que chamamos de quilovoltagem, ou kVp. É essa alta tensão que vai acelerar os elétrons dentro do tubo de raios X com uma força incrível. E é essa aceleração que, ao final do processo, gera os raios X. Quanto maior o kVp, mais energia os raios X terão, o que permite que eles atravessem estruturas mais densas do corpo. Agora, vamos ao segundo componente, o transformador de filamento. Enquanto o primeiro lida com a alta tensão, este aqui trabalha com a corrente elétrica, medida em miliamperes, ou mA. A função dele é diminuir a voltagem da rede para aquecer um pequeno filamento dentro do tubo de raios X, muito parecido com o filamento de uma lâmpada antiga. Quando esse filamento aquece, ele libera elétrons, num processo chamado emissão termiônica. A quantidade de elétrons liberados é controlada pela corrente, o mA. Mais corrente significa mais elétrons, o que resulta em uma maior quantidade de raios X produzidos. Então, resumindo, o kVp controla a qualidade ou a energia dos raios X e o mA controla a quantidade. Mas como exatamente o gerador faz tudo isso? Basicamente, ele é composto por circuitos complexos, que primeiro convertem a corrente alternada da tomada em corrente contínua, para depois elevá-la à alta tensão necessária. Os geradores modernos, chamados de geradores de alta frequência, são muito mais eficientes e compactos que os modelos antigos. Eles usam componentes eletrônicos avançados para produzir uma voltagem muito mais estável e constante. Isso resulta em doses de radiação mais controladas e imagens de melhor qualidade, o que é ótimo tanto para o paciente quanto para o diagnóstico. Entender o funcionamento desses componentes é crucial para qualquer profissional de radiologia. Por quê? Porque são os parâmetros que você ajusta no painel de controle do equipamento, o kVp e o mAs, que é a corrente multiplicada pelo tempo de exposição, que determinam como a imagem final vai ficar. Se você usar um kVp muito baixo para uma parte densa do corpo, como o quadril, a imagem vai sair branca ou subexposta, sem detalhes. Se usar um mAs muito alto para uma radiografia de mão, a imagem pode sair preta ou superexposta, queimando os detalhes. O segredo de uma boa imagem radiográfica está em encontrar o equilíbrio perfeito entre esses parâmetros para cada paciente e cada exame. Agora, vamos falar de um assunto muito sério: riscos e segurança. Como estamos lidando com alta tensão e radiação ionizante, a segurança é a prioridade número 1. Os geradores e tubos de raios X são construídos dentro de um invólucro protetor, geralmente com chumbo e óleo isolante. O óleo tem uma dupla função. Ele ajuda a isolar eletricamente os componentes de alta tensão para evitar choques elétricos e também ajuda a dissipar o calor enorme que é gerado durante a produção de raios X. A maior parte da energia usada no processo, cerca de 99%, vira calor, e apenas 1% se transforma em raios X.
Sem um bom sistema de resfriamento, o tubo poderia superaquecer e ser danificado permanentemente. Além dos riscos elétricos, temos o risco da radiação. A carcaça do tubo, chamada de cúpula ou calota, é blindada com chumbo para garantir que a radiação só saia pela janela do tubo, em direção ao paciente. Qualquer radiação que escape por outras partes é chamada de radiação de fuga, e existem limites regulatórios muito estritos para ela. Por isso, a manutenção preventiva e os testes de controle de qualidade são essenciais. Verificar regularmente se há vazamentos de óleo, testar a blindagem e calibrar os parâmetros do gerador garantem não só a longevidade do equipamento, mas principalmente a segurança do paciente e da equipe. Para os operadores, os técnicos em radiologia, o conhecimento sobre o gerador é poder. Saber como ele funciona permite solucionar problemas básicos. Por exemplo, se o equipamento não está produzindo radiação, o problema pode estar no gerador, e não necessariamente no tubo. Compreender os códigos de erro que aparecem no painel pode agilizar o diagnóstico de um defeito e a comunicação com a equipe de engenharia clínica. Além disso, um bom técnico sabe como usar a técnica radiográfica correta para obter a imagem na primeira tentativa, evitando repetições de exames e, consequentemente, reduzindo a dose de radiação no paciente. Esse é o princípio ALARA, as low as reasonably achievable, ou seja, manter a dose tão baixa quanto razoavelmente possível. Vamos fazer uma pequena recapitulação para fixar as ideias. O gerador é o coração do equipamento de raios-x. Ele transforma a energia elétrica da parede em alta tensão e corrente controlada. O transformador de alta tensão gera o KVP, que define a energia dos raios-x. O transformador de filamento controla o MA, que define a quantidade de raios-x. Geradores modernos de alta frequência são mais eficientes e seguros. A segurança envolve proteção contra choques elétricos, através de isolamento, e contra radiação, através de blindagem. E, claro, o conhecimento do operador é a chave para usar tudo isso de forma eficaz e segura. Espero que esta explicação tenha clareado as coisas para vocês. Entender a física e a engenharia por trás dos equipamentos que usamos todos os dias nos torna profissionais melhores e mais conscientes. A tecnologia está sempre evoluindo, com geradores cada vez mais inteligentes e eficientes, mas os princípios fundamentais que discutimos hoje continuam sendo a base de tudo. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre tecnologia em saúde, radiologia e outros tópicos fascinantes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe seu like, porque isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. E se ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema, escreva aqui nos comentários. Eu leio todos e adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. Cuidem-se e até a próxima.